Lição número 16. Eu não tenho pensamentos neutros. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo o mundo dificilmente pode ser chamado vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos, de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a eludir o exame. Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhes designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo e, em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência enquanto dizes a ti mesmo: este pensamento sobre não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre não é um pensamento neutro. Como de costume, usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma: este pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 serão suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se houver desconforto. Eu sinto que a lição 16, ela é uma continuação da lição 15, da lição de ontem. Ontem buscamos aquela experiência, né, de que o que chamamos de ver é apenas fazer imagens.
que tudo o que vemos são os nossos próprios pensamentos e não do personagem, mas da consciência. É ela que pensa imagens, que faz imagens, inclusive este você, este eu, né? O avatar, o personagem. E ela faz isso, ela projeta essas imagens para quê? Para se distrair, para fugir do medo que sente, pois ela acredita estar, ter se separado de Deus e ter atacado a Deus. A gente falou disso na lição 13. E aí, a lição de hoje, ela vem para dizer que nenhum desses pensamentos são neutros, que nenhum pensamento é neutro, seja ele bonito, né? O pensamento mais maravilhoso, o mais nobre, o mais gentil, seja ele sobre um filho, sobre um pedaço de bolo, sobre o cachorrinho ou sobre sua mãe, sua avó. E mesmo aqueles pensamentos ruins, pensamentos maldosos, nenhum pensamento é neutro, nenhum pensamento é vão. E por quê? Porque qualquer pensamento, bom ou ruim, feio ou bonito, ele tira a nossa visão. Qualquer um é uma sombra que impede a visão clara que deveríamos ter, a visão. Qualquer pensamento que tem uma forma acaba com a visão. É por isso que não existem pensamentos neutros. Qualquer pensamento que contenha uma forma, qualquer pensamento falso, como a gente falou ali em cima, né? Isto é, pensamentos que acaba, que muda, que vai e volta, que são separados, fragmentados. Isso é pensamento falsos. Eles nunca são vãos. Quer ver uma coisa? Fecha os teus olhos aí por um momentinho só, rapidinho. Fecha os olhos. Agora, pensa num estado total, num estado claro, limpo, puro, eterno, num estado que é infinito, que é tudo o que é. Agora, pensa num cachorro. O que aconteceu? Você estava pensando em um estado total, sem imagens. E de repente apareceu a imagem de um cachorro. Ou seja, você perdeu a totalidade quando focou no cachorro. E é isso que os pensamentos fazem. Esses pensamentos falsos, eles fazem. Cada pensamento, cada imagem tem o propósito de fazer com que a consciência perca o foco na totalidade para focar em algo específico. Por isso que a gente está o tempo todo pensando nisso, pensando naquilo, se preocupando com o futuro, fica lembrando do passado e aí nunca para de pensar, nunca para de fazer imagens. E isso vai só se multiplicando. A ilusão, né? Como ele fala aqui na lição, vai se multiplicando. Porque quando fazendo isso, né? Quando a gente faz isso, o que está acontecendo? A consciência ela está se distraindo da totalidade. Então, nesse sentido, é que nenhum pensamento é vão, porque qualquer um faz com que eu foque em algo específico, ao invés de ter consciência da totalidade, ao invés de ter consciência da existência de Deus. Por exemplo, você está me escutando agora, né? E aí, agora, nesse momento me escutando, surge um pensamento assim, ó. Ai, vou acabar aqui e vou tomar banho. Ai, que vontade de comer um bolo. Esse pensamento que vem do nada, nesse momento que tu está aqui me escutando, ele parece bobo, ele parece um pensamento vão, um pensamento que não faz nada. Não parece? Parece, mas não é, pois ele já
te distraiu. Ele já fez você focar em algo específico, em uma imagem, em algo que não está aqui e que não está agora. Ele já fez você ir para o futuro ou ir para o passado. É por isso que nenhum pensamento é vão. E é por isso que todos esses exercícios devem ser aplicados com qualquer tipo de pensamento, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça um pensamento fraco e insignificante, como esse exemplo que eu trouxe do bolo, né? E o que são pensamentos verdadeiros? Pensamento verdadeiro é a consciência focar na totalidade, focar em Deus, focar na existência. E isto é, não tem pensamentos fragmentados, né? Imagens separadas, como nos pensamentos falsos. Pensamento verdadeiro é um estado de ser que é contínuo, que é eterno, que não acaba, que não muda. É um estado mental, né? Que é unificado, que tu só pensa e só vê uma coisa, que é Cristo, que é Deus, que é a criação de Deus, a totalidade. E aí a lição, ela fala assim, ó: além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Então, assim, ó, dentro deste sistema de pensamento da separação, todo pensamento tem uma imagem. Se tu pensar em um peixe, tem a imagem de um peixe. Se tu pensar num chuveiro, tem uma imagem de um chuveiro, né? Sempre tem uma imagem. Nenhum desses pensamentos falsos, desses pensamentos separados que vêm e que vão, são neutros. Porque além das formas que você vê, da imagem, eles têm o quê? Um conteúdo, que é o medo. Todos esses pensamentos fragmentados, que a gente chama de pensamento falso, eles têm, além da imagem, um conteúdo, né? E qual que é esse conteúdo? O medo. E não porque neles, né, tem medo, na imagem tem medo ou nesse pensamento tem medo, mas porque eles têm o propósito de esconder o medo. O propósito, o objetivo desses pensamentos são a distração, são a fuga do medo. Onde que está o medo? O medo está na consciência. Quando a consciência usa, né? Ou seja, quando essa consciência ela foca em algo específico, em um pensamento, né? Quando ela foca nesse corpo, primeiramente, porque o corpo é um pensamento, como a gente viu nas últimas lições, né? Ela já está focando nesse corpo, nesse pensamento, para fugir do medo. E aí, através das sensações do corpo, ela busca uma solução agora para aquilo que o corpo está sentindo. E assim, ela vai se distraindo cada vez mais, porque daí ela se distrai no primeiro pensamento, que é o corpo, e depois, a partir disso, em vários outros pensamentos, né? E o que acontece? Ela nunca olha para esse medo que está lá dentro, que está na consciência. Então, esse é o propósito dos pensamentos separados, é fugir do medo. Só que ao fugir do medo, a gente não resolve o medo. A gente não olha para o medo, a gente só está fugindo. A gente não quer olhar, a gente quer fugir do medo. E cada vez que foge, a gente torna esse medo mais real. A gente acaba confirmando esse medo e ele vai ganhando mais força, vai aumentando, né? Porque a gente está cada vez mais acreditando que o medo é real. Quando os pensamentos são reais, os pensamentos reais, esse que é de unidade,
A sensação é o oposto, a sensação é de paz. O conteúdo desses pensamentos é a paz, é o amor. E isso acontece quando você olha para esses pensamentos separados, para essas sensações de medo, de conflito, para a sensação de tristeza, desânimo, irritação, sem fugir disso, sem fugir do medo, né? Medo nesse sentido envolve tudo. Irritação, desânimo, tristeza, doença, qualquer coisa que a gente engloba, né? A gente chama de medo. Então, quando a gente olha para todas essas sensações sem fugir, sem negar, sem rejeitar, apenas observando isso de fora, como observador da consciência, e ver que tudo isso é sem significado, e aí a gente mantém a consciência na totalidade, num estado unificado, ao invés de focar em coisas específicas, a gente mantém essa sensação de paz, né? Mantém a paz, o conteúdo desse estado, de se manter na realidade, focado na existência, é a paz. Então, hoje a lição pediu o quê? Que essas duas coisas ficassem claras, né? Que é o quê? Que é os pensamentos, eles nunca são vãos, todos eles, né? Têm um objetivo que é fugir e esconder se esconder do medo, né? E eles também impedem, qualquer um impedem a nossa visão. E a outra coisa é que nenhum deles é neutro. Todos eles têm um conteúdo, ou é medo ou é paz, né? Ou é guerra ou é paz, ou é medo ou é amor, né? E amor não é esse amor que a gente conhece no mundo, né? Que eu gosto de ti porque tu faz isso para mim. Não é um amor de barganhas, não é um amor que é por um e por outro não. O amor que ele traz aqui é o amor de Deus. E qual que é o amor de Deus? O amor de Deus é a totalidade, é esse estado realmente unificado, que não vê coisas separadas, que não vê a divisão, que não vê um aqui, um outro lá, que não vê esses pensamentos separados, essas imagens separadas. Amor, então, é essa totalidade, é esse foco na totalidade, na existência, na realidade, em tudo o que é, tá? E aí, sobre a prática da lição de hoje, você vai primeiro praticar contigo, que nem ontem, né? Você vai praticar com a tua imagem, com este pensamento, porque essa tua imagem, né? E tudo essa personalidade, tudo são pensamentos, é forma de pensar a separação, né? Então, você vai praticar primeiro com essa imagem, com isso que você chama de você. Então, o que você vai fazer? Vai tomar consciência deste corpo, que nem ontem. Tome consciência do corpo, foca ali, a consciência que está praticando esse exercício não é a personalidade, sempre é a consciência, tá? Então, tome consciência do corpo e aí você pratique dizendo, pode ser mentalmente ou em voz alta, mas faça isso lentamente, com atenção, com dedicação, caprichosamente. E aí você fale, reflita ali, né, sobre essa ideia, medite nessa ideia. Este pensamento sobre Bruna, sobre esse corpo, não é um pensamento neutro. E assim você vai fazer com qualquer pensamento que surgir na tua mente. Primeiro com o corpo, né, com essa imagem, e depois com qualquer pensamento que apareça na tua mente. Lembre que nenhum pensamento é vão, né? E também nenhum pensamento é neutro. Qualquer um impede a visão de Cristo, qualquer um impede a totalidade e qualquer um impede não, mas protege o medo, gerando mais medo. Então, qualquer um serve para praticar a lição do dia, tanto os bons quanto os ruins, tanto os alegres quanto os tristes, não importa. Mesmo aquele que você pensar em caneta, né, no hidrocor,
serve para praticar a lição. Então, por exemplo, você vai dizer: este pensamento sobre trocar de casa não é um pensamento neutro. Este pensamento sobre pagar as contas não é um pensamento neutro. E como sempre, faz isso com muita intenção. Não seja relaxado ao praticar a lição do dia. E essa lição ela deve ser praticada no dia de hoje 4 ou 5 vezes aí ao longo desse dia. E se no decorrer, né, do dia você está aí cozinhando, está trabalhando, está fazendo alguma coisa e você estiver passando mal, isso é, né, se aparecer alguma situação, algum pensamento que tenha uma carga maior de significados, que te tire da paz, que gere mal-estar, você pode então usar a lição sobre isso também, né? E até mesmo se sentir medo ou desconforto durante a prática desse exercício, dessa lição, você deve usar a ideia do dia sobre isso também, né? Então, o que você vai fazer? Vai tomar consciência desse pensamento, a mesma coisa, né, que você fez antes, durante a prática, e vai falar, este pensamento sobre, e aí você vai trazer o pensamento que está ali incomodando, né, que tem essa carga de significado maior, vai dizer ele, né, e vai falar, esse pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros, certo? Então, é isso.